Então hoje nós vamos estudar o capítulo 22, onde Leon Denis vem falando para nós de uma maneira muito bonita a respeito dos médiuns, né? O que era um médium, o que é ser um médium, a responsabilidade do médium, né? A seriedade que nós precisamos observar, principalmente quem tem aquelas tarefas específicas, né, da mediunidade mais ostensiva. Então, que Kardec nos diz lá, né, todos nós somos médiuns, mas é como o Leon Denis diz aqui também para nós, todos nós somos médiuns a partir do momento que todos nós temos condições de nos comunicarmos, estarmos em contato com o mundo espiritual. Mas existem os mais, vamos dizer assim, ostensivos, né? Aquelas mediunidades mais ostensivas, psicografia, clarividência e incorporação e por aí vai. Então nós precisamos, né, estarmos sempre vigilantes em relação aos nossos atos, à nossa conduta, independente dessa mediunidade ostensiva, todos nós precisamos, né? Então é isso que Leon Denis vem mostrando aqui para nós, e como sempre de uma maneira muito tranquila, né, muito poética e muito bonita, para a gente admirar. E cada vez que a gente lê o capítulo, cada vez... pois é, lá no Missionários do André Luiz, né? Cada vez que a gente vê isso, cada vez que a gente lê, né, esse capítulo, um capítulo desse livro, a gente se toca, né, da responsabilidade e da beleza que é essa doutrina espírita e todos esses esclarecimentos que ela nos traz, nos dando a oportunidade, assim, de direcionarmos melhor a nossa vida, né? Nós não podemos dizer que somos inocentes e ignorantes. Nós temos esse conhecimento maravilhoso aí que nos direciona. Basta que a gente tenha o esforço. Se esforce para realizar e colocar isso em prática, né? Temos todo o tempo do mundo, porque Deus, nosso Pai, nos oferece essa oportunidade. Boa tarde, aprendiz, seja bem-vindo. Então vamos lá. Leon Denis nos diz assim: as faculdades do espírito, seus meios de percepção e de desprendimento, por mais desenvolvidos que sejam em algumas pessoas, não podem nunca, entretanto, exercer-se na sua plenitude durante o período da encarnação. Olha só, hein? Olha que esclarecimento aqui importante que Leon Denis vem trazendo para nós. Então, por mais mediunidade que tenhamos, por mais capacidade que tenhamos de nos comunicarmos com o mundo espiritual, da mediunidade ostensiva, nós ainda não estamos exercendo toda a nossa plenitude, ou seja, toda a nossa capacidade. Então vejam bem, hein? Imagina, Chico Xavier não a exercia ainda toda a sua capacidade mediúnica, toda a sua capacidade como espírito, né? Isso aí é para a gente ver e começar a gente tem que começar a se valorizar um pouquinho mais, né? A nos darmos um pouco de valor, reconhecendo que como criatura divina, como criatura de Deus, né? Fomos criados por Deus, nós não somos qualquer coisa. Nós não somos uma coisa insignificante. E isso não é orgulho pensarmos assim, isso não é orgulho, não é vaidade. Ao contrário, é valorizarmos Deus como nosso Pai, nosso Criador. Ele não ia criar criaturas assim, por criar, né? Então vocês vejam bem o trabalho
que nós damos, o trabalho que nós demos a ele para sermos criados e a nossa responsabilidade aqui como encarnados. Então veja bem como é que Leon Denis aqui logo no primeiro parágrafo traz essa informação importantíssima, né? Boa tarde, Wagner, seja bem-vindo, e boa tarde, Zélia, seja bem-vinda. Continua ele, quer dizer, durante a vida terrestre, né? Então, como encarnados, nós ainda não estamos, por mais mediunidade que tenhamos, né? Não estamos usando a nossa capacidade toda. A Aline pergunta assim, mas muitos poderiam perguntar se a mediunidade vem ostensiva, não seria um resgate necessário? Com certeza, Aline, ninguém tem com essa mediunidade, como a gente sabe, né, a doutrina mesmo nos diz, mediunidade não é virtude, não significa que você já seja espírito superior. Ao contrário, a mediunidade, quando ela é ostensiva, é uma maneira da criatura estar ali se redimindo de alguma coisa. Não podemos sim considerar como resgate necessário, sim, tá? E aí Leon Denis continua, nós vamos ver isso aqui. E Leon Denis continua dizendo, o perispírito está, então, estreitamente ligado ao corpo. Começou o Wagner, olha lá, paralelepípedo. Ninguém tem mediunidade de paralelepípedo, viu, seu Wagner? E muito menos o senhor, porque o senhor sabe que eu conheço o senhor pessoalmente e sei das suas capacidades. Então fica quietinho aí, tá? Prisioneiro desse envoltório espesso e obscuro, só pode afastar-se por alguns momentos e em condições particulares. Então, olha só, né? Preso pelo perispírito ao corpo, esse corpo nos limita, né? Limita o espírito de poder exercer toda a sua capacidade. E até porque, pela falta ainda do conhecimento, nem sabe das capacidades que tem. Nós não sabemos da nossa capacidade, do poder que nós temos, que podemos um dia, com certeza, realizar e exercer, né? Vamos lá, e ele continua dizendo, seus recursos permanecem latentes. Isso, Aline, isso aí. Boa tarde, Dodge. Só veio para escrever, dar recadinho. Seus recursos permanecem latentes. Daí vem a da nossa memória. Impotente para restabelecer o curso das nossas existências passadas. Então, entenderam esse primeiro parágrafo aí, Leon Denis, colocando para nós, né, que por maior que seja essa mediunidade, maior que capacidade que tenhamos, aqui na Terra como encarnados, ainda não estamos na nossa plenitude de total, né, de conhecimento, de capacidade que a gente tenha. Nós somos, então, limitados, ele vem explicando, por esse corpo semimaterial, que é o perispírito, e mais ainda pelo corpo material. Mesmo que, saindo do corpo material, nós ainda estamos envolvidos pelo perispírito. Que no nosso caso, aqui no nosso planeta, como ele diz aí, ainda é um envoltório espesso, né? Ainda é um envoltório muito denso por causa da nossa evolução, nosso estado ainda evolutivo, né? No estado em que entramos, nós ainda temos o perispírito muito denso, muito grosseiro ainda. Conforme formos evoluindo, conforme formos deixando brilhar a nossa luz, essa luz interna que todos nós temos, esse espírito vai se tornando mais sutil e aí nossa capacidade de realizar mais coisas fica maior,
não é? Aí a gente tem como nosso guia o Mestre Jesus, que já podia fazer tudo aquilo que ele realizou quando aqui esteve. Por quê? A sua estágio evolutivo permitia um fluido mais possante, vamos dizer assim, né? O fluido de Jesus era muito forte, então ele conseguia realizar coisas que um dia nós vamos realizar também, porque nós vamos evoluir até esse grau, com certeza, né? E aí continua Leon Denis. Devolvida a vida espiritual, a alma retoma a posse completa de si mesma. O perispírito oculta a plenitude das suas percepções. Elas podem, daí em diante, agir de acordo sobre os fluidos, impressionar os organismos, os cérebros humanos. Então, livre do corpo material, né? Olá, Luísa, seja bem-vinda. Né? A alma tem capacidade de desenvolver mais as suas faculdades. Continua Leon Denis. Aí está o segredo das manifestações espíritas. Um magnetizador exercerá uma ação poderosa sobre seu sujeito, provocará seu desligamento e interromperá nele a vida material. De igual modo, os espíritos ou almas desencarnadas podem, pela vontade, dirigir correntes magnéticas sobre alguns seres humanos, influenciar seus órgãos e, por seu intermédio, comunicar-se com os habitantes da Terra. Esses seres, especialmente aptos pela delicadeza e pela sensibilidade do seu sistema nervoso, na manifestação dos espíritos, trazem o nome de médiuns. Suas aptidões são múltiplas e variadas. Então aí, Leon Denis definindo para nós, de uma maneira bem linda, bem bonita, né? O que seria médium. Esses são seres especialmente aptos pela delicadeza e pela sensibilidade do seu sistema nervoso de conseguir essa manifestação dos espíritos, ou seja, captar com de maior condição, e aí é o que a gente chama da mediunidade ostensiva, esta comunicação dos espíritos com os habitantes aqui da Terra, né? Então aí ele diz, aí ele já vem falar, os médiuns são os sensitivos, os clarividentes, aqueles cuja visão atravessa o nevoeiro opaco que nos esconde os mundos etéreos e que, através de um esclarecimento, chegam a entrever alguma coisa da vida celeste. Esses são os chamados médiuns ostensivos, né? Ele está se referindo aqui. Há até aqueles que têm a faculdade de ver os espíritos. Então ele está falando aqui dos médiuns videntes, dos clarividentes, né? Aqueles que conseguem comunicação através da psicografia, através da psicofonia, e aqui ele já vem falando daqueles videntes, dos médiuns que podem até ver os espíritos e deles ouvir a revelação das leis superiores. São os tipos de mediunidade que tão claramente estudada e explicada nós temos lá no Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14. Então lá nós temos o desenvolvimento da mediunidade, médium de efeitos físicos, médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados, videntes, clarividentes, psicógrafos e psicofônicos e por aí vai, tá? Continuando aqui com o Leon Denis, é importante se dizer que para nós, médiuns, né, mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, que não tenhamos nenhuma dessas capacidades aí, mas é importante termos esse conhecimento que o Livro dos Médiuns nos oferece.
que o Livro dos Médiuns nos traz lá de maneira tão clara e tão objetiva e tão bem explicadinha por Kardec. Então aí agora Leon Denis vem se referindo a todos, olha só. Somos todos médiuns, é verdade, mas em graus bem diferentes. Muitos o são e o ignoram. Não há homens sobre os quais a influência, boa ou má, dos espíritos não hajam. Então veja bem, todos nós encarnados aqui, estejamos dentro da casa espírita ou não, sejamos espíritas ou não, seja lá qual for a crença religiosa que eu siga, ou até que não tenha religião nenhuma, sou influenciado pelos espíritos. Essa influência, como ele diz aqui, pode ser boa ou má, dependendo da minha sintonia, dependendo dos meus pensamentos, dependendo das minhas atitudes, daquilo que eu gosto, daquilo que eu faço, daquilo que eu pratico, daquilo que eu penso principalmente. Boa tarde, Isa, seja bem-vinda. Continua então Leon Denis. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, silenciosa, atenta aos detalhes da nossa existência. Participa pelo pensamento dos nossos trabalhos, das nossas alegrias e das nossas dores. Olha só, gente, como é bom a gente saber disso, não é? Como é lindo a gente saber disso. André coloca ali para nós: minha filha de 9 anos sente e vê. Tento sempre esclarecer na medida da sua maturidade. Claro, né, Andréia? De acordo com a idadezinha dela de 9 anos, conversar, explicar e ter sempre ali o amparo para que ela não entre no processo de medo ou de se assustar com isso. É uma coisa natural. Né? Simplesmente alguns têm essa capacidade de ver. Isso que Leon Denis está falando aqui, ó. Vivemos, olha que lindo, no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, mas atenta aos detalhes da nossa existência. Continua aqui. Tá bom, Nina Mil, valeu. Aí ele continua aqui. Participa pelo pensamento dos nossos trabalhos. Participa pelo pensamento dos nossos trabalhos, das nossas alegrias e das nossas dores. Olha como isso é reconfortante. Sabermos que não estamos sozinhos. Essa é uma das coisas mais lindas, mais maravilhosas que a doutrina espírita pôde trazer para nós. Eu falo particularmente por mim, né? Para mim é sensacional você saber agora, por exemplo, que nós não estamos sozinhos. Eu estou aqui na minha casa, fisicamente, materialmente sozinha, mas tenho a certeza de que estou aqui envolvida por espíritos que estão com esse mesmo objetivo aqui, que é o nosso de estudo. Então eles estão nesse momento, e vocês aí em suas casas, ou onde estejam no trabalho, né, também estão acompanhados por esses espíritos, por esses amigos que participam da nossa vida. E olha como ele diz aqui: nessa multidão tomaram lugar a maioria daqueles que reencontramos na terra e aos quais seguimos até o campo fúnebre a pobre vestimenta usada. Ou seja, pais, amigos, indiferentes, inimigos, todos permanecem e são reconduzidos pela atração dos hábitos e das lembranças para os lugares e para os homens que conheceram. Isso é reconfortante. Outra maravilha que a doutrina nos traz, nos esclarece, né? Saber que não acabamos lá no túmulo
e Leon Denis fala aqui de maneira linda, que permanecem junto a nós. Então, meu ente querido, meu pai, minha mãe, ou meu filho, ou um irmão, um amigo, que tenha já desencarnado, eu, através do conhecimento que a doutrina me oferece, tenho a certeza de que ele não acabou e de que está junto a mim. Né? Dentro das possibilidades, está junto, continua junto conosco. Continua aqui Leon Denis. Esses seres invisíveis nos influenciam, nos observam, nos inspiram a nossa revelia e, em alguns casos, até nos obsidiam, nos perseguem com seu ódio ou com sua vingança. Tem isso também, né? Mas é importante a gente saber disso e aí poder se cuidar. Sabendo que podemos ser obsediados por esses irmãozinhos ainda na ignorância, que se comprazem ainda com ódio, que se comprazem ainda com vingança, nós, tendo esse conhecimento, a gente pode orar por eles, né? Vibrar por eles com pensamentos de luz, com pensamentos de força, com pensamentos de harmonia e ajudá-los. É verdade, né? É verdade, Aline, é isso aí, como diz Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas, né? Elas são esses espíritos que estão junto a nós por um qualquer problema de afinidade. O Jorge coloca no programa Universo do Story Channel, né, canal histórico, o que mais se fala é em universo paralelo. Pois é, e o que é esse universo paralelo, senão esse mundo espiritual que nós temos a certeza que existe e que está aqui, né? Nós estamos mergulhados nesse mundo espiritual, com a diferença de estarmos encarnados, de estarmos dentro desse corpo material e, através desse corpo, enxergarmos somente as coisas materiais que, no momento, precisamos vivenciar. A partir do momento que não necessitarmos mais, estaremos sempre nessa nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que é o mundo espiritual, né? E que Leon Denis fala aqui... Pois é, né? Eles falam de espiritismo, às vezes até sem saber que estão falando de espiritismo, mas todas as ideias, né? Eu gosto muito de ver esses comentários também, todas as ideias, todas as colocações, né? A gente tem um conhecimento já oferecido pela doutrina espírita, e que para eles, né, é verdade, Aline. Agora você colocou aí tudo, só falta a ciência ter olho de ver. Bom, continuando aqui, então é lindo isso que Leon Denis diz aqui, né? Esses seres invisíveis, eles nos influenciam, nos observam e nos inspiram a nossa revelia. Então é importante lembrarmos do ensinamento do nosso Mestre Jesus sempre. Vigiai e orai. Ou seja, para que a gente tenha sempre, policiando sempre o nosso pensamento, para que a nossa sintonia só atraia para perto de nós, para junto de nós, espíritos bons, espíritos do bem, né? E que esses companheirinhos que ainda se comprazem, como ele diz aqui, no ódio e na vingança, que eles recebam de nós vibrações para que eles saiam dessa sintonia, né? Porque um dia vão sair. Né? Boa noite, post. Todos os escritores conhecem as horas de inspiração em que seu pensamento ilumina-se com claridades inesperadas, onde as ideias correm como uma torrente sobre sua pluma. Qual de nós, nos momentos de tristeza, de abatimento, de desespero, não se sentiu reanimado, reconfortado por uma ação íntima e misteriosa? E é verdade, não é? E é verdade. Sempre que a gente entra naquele processo de desânimo, ou num momento qualquer de tristeza, ou de desespero, como ele diz aqui, vem aquela ideia
você não está sozinha. Então, eu escuto isso muito, muito, né? Você não está sozinha. E a gente precisa ter consciência disso, que não estamos sozinhos, e valorizarmos mais esses nossos amigos. Valorizarmos mais retribuindo o bem que eles fazem a nós, né? Então essas sensações de reconforto, né, que eles nos oferecem, que como Leon Denis diz ali, que eles estão sempre do nosso lado, lá nas alegrias, nas horas das dores, nos trabalhos, em todos os momentos da nossa existência, eles estão junto a nós. Então, é muito importante que a gente tenha um pensamento de amor para com eles, um pensamento de agradecimento e, principalmente, um esforço, que é o que ele quer de nós, um esforço para realizarmos as nossas atitudes, termos atitudes de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. Ou seja, nos esforçarmos para vivenciarmos a filosofia do homem de bem. Que é para isso que esses amigos estão junto a nós, né? Nos intuindo, reforçando as nossas ideias para que a gente realize essa tarefa, né? Aline, concordo com você, nós não temos porque a gente esquece. Né? Esquece muito de agradecer a presença desses amigos. Quem de nós aqui tira 2 minutos do seu dia para conversar com seu guia espiritual e agradecer a atenção que eles têm para conosco, né? No nosso dia a dia a gente fica atribulada, pensa daqui, pensa dali, vai aqui, vai ali, faz trabalho o dia inteiro e muitas das vezes esquece de agradecer o amor muitas vezes nem ouvimos. E quando ouvimos, a gente às vezes nem dá valor, né? Isso aí, muito envolvimento com a matéria. É por isso que a doutrina nos diz, né? Você precisa se desapegar da matéria para poder receber melhor a influência do mundo espiritual. Nós precisamos nos desapegarmos desses valores materiais, para que a gente possa vivenciar melhor a nossa verdadeira vida, a vida de espírito. Isso é muito importante e é um ensinamento que a doutrina nos traz, né? André coloca, a doutora Luzia diz que temos que calar a barulheira de nossa mente para podermos escutar. É verdade, porque a gente muitas vezes numa prece, né, acho que a doutora Luzia que está falando é a Luzia Matias, e ela nos ensina lá que nós podemos conversar com Deus, que conversamos com Deus e a gente conversa, mas a gente não se prepara para ouvir a resposta. E a resposta vem, somos ajudados, somos amparados e muitas das vezes a gente nem percebe e nem tem a umbridade, né, para agradecer, nem se lembra de agradecer. A Luzia fala muito isso, que a gente precisa conversar e esperar pela resposta, né? Bom, então aí continua, ele pergunta, né? Qual de nós, nos momentos de tristeza, de abatimento, de desespero, não se sentiu reanimado, reconfortado por uma ação íntima e misteriosa? Que a gente nem sabe de onde, mas pensa que não sabe, né? A gente não tem ideia de onde vem. São desses amigos que estão sempre junto a nós. Continua ele. E os inventores? Os pioneiros do progresso, todos aqueles que lutam para engrandecer o domínio e o poder da humanidade. Todos aqueles não se beneficiaram do socorro invisível que nossos mais velhos sabem lhes trazer nas horas decisivas? Escritores subitamente inspirados, inventores frequentemente esclarecidos, são igualmente médiuns, intuitivos e inconscientes. E aqui a gente dá uma paradinha e eu coloco aqui para vocês como leitura complementar para ter conhecimento disso. Eu não vou ler tudo. No livro dos
no livro No Invisível, do nosso Leon Denis também, quando ele fala lá na parte segunda, quando ele vem falando do espiritismo experimental, ele vem citando fatos. E ele vem citando justamente esses fatos, né, da influência que autores, músicos, da influência que pintores, que cientistas recebem do mundo espiritual. E aí, quando se veem acordados, quando se vê em estado de vigília e se lembram, né, colocam em prática, e aí vem o nosso ajuda para nós. Olha só, aqui nesse capítulo 12 do livro No Invisível, lá quando ele fala da exteriorização do ser humano, da telepatia, então ele diz assim: o espírito de certas pessoas continua a trabalhar durante o sono e, com o auxílio dos conhecimentos adquiridos no passado, chega a realizar obras consideráveis. O capítulo o 12 do livro No Invisível, Jorge, parte. No meu livro aqui é a página 149, mas eu não sei qual é a edição que você tem, tá? E aí ele diz assim, ali é onde ele vem citando fatos, né? Ele diz assim, podem ser citados exemplos célebres disso. Eu não vou falar tudo, vou dizer só alguns aqui. Voltaire declara ter concebido numa noite, num sonho, um canto completo da Henríade. La Fontaine compôs em sonho a fábula dos dois pombos. Isso são coisas que foram narradas pelos próprios companheiros aqui, não é Leon Denis que está inventando, né? Coledige adormeceu lendo e, ao despertar, lembrou-se de ter composto, dormindo, 200 versos que ele só precisava escrever. Os compositores Sebastian Bach, Tartini, ouvem nos seus sonhos a execução de sonatas que eles não chegavam a terminar satisfatoriamente. Assim que despertavam, eles as escreviam de memória. Que maravilha, né? E isso acontece com a gente também, companheiros. Não só com esses escritores, com esses músicos, não. E aí, só para terminar esse pedacinho aqui, ele diz assim, Leon Denis, em todos esses casos, a atividade intelectual e o poder de trabalho parecem maiores no sonho do que durante a vigília. Então, é a prova, e aí se vocês pegarem lá o livro e forem ler, tem muitos casos ali que Leon Denis vem citando. E isso acontece conosco também. Quantas vezes nós estamos com um problema para ser resolvido, né? E estamos ali esquentando a cabeça e pensando. Vamos dormir e a gente faz aquela prece pedindo amparo, pedindo ajuda, pedindo orientação, e no dia seguinte, né, quando acordamos, vem de repente na nossa mente assim a solução daquele problema. Só que na nossa vaidade, né, no nosso orgulho, a gente ainda diz assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Você não pensou nisso antes porque você não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento te foi trazido, né? A ideia da solução do problema foi trazido como ajuda dessa espiritualidade, desses amigos que estão sempre junto a nós, que Leon Denis está falando aqui. E aí a gente não tem a humildade para agradecer, não. A gente acha que a ideia foi nossa. Que dormimos, descansamos e acordamos com a mente tranquila e aí tivemos a ideia da solução daquele problema. Nada disso, mentira. Se você tivesse a solução, você já teria tido antes, né? Mas não, é o amparo que eles nos trazem. E aí, nesse livro No Invisível, vocês lerem lá, vocês vão ver cada coisa linda, cada caso lindo de tudo. Todos esses cantores, pintores, recebem durante o sono, na espiritualidade, a orientação e as ideias para colocar cientistas, né, com as suas descobertas aí para o avanço da ciência. É a mesma coisa. Sempre a espiritualidade junto a nós.
Continua aqui Leon Denis. Noutros, a faculdade de se comunicar com os espíritos reveste uma forma mais categórica, mais acentuada. Uns sentem sua mão arrastada por uma força estranha e cobrem o papel com conselhos, avisos, ensinamentos variados. São os médiuns psicógrafos, né? Outros, ricos em fluido vital, veem as mesas agitarem-se sobre seus dedos e obtêm, por meio de pancadas, através desses móveis, comunicações mais lentas, mas mais precisas e mais próprias para convencer os incrédulos, né? Eram os fenômenos das mesas girantes da época. Alguns, mergulhados no sono magnético, pela influência dos espíritos, abandonam a direção de seus órgãos, quer dizer, do seu corpo, a esses hóspedes invisíveis, que os usam para conversar com os encarnados, como no tempo da sua vida corporal. São os médiuns que nós chamamos de incorporação, né? Que tem o dom, que tem a capacidade de deixar, né, o seu corpo, e esses espíritos utilizam os órgãos do corpo para fazerem as comunicações e conversarem, né? Nós temos isso aqui. Boa noite, Zeli, seja bem-vinda. Nós temos um desses processos aqui mesmo, nas reuniões do Centro Espírita Leon Denis, que são transmitidas por aqui. Isso, Andréia, quando o doutor Divaldo, quando traz a palavra do doutor Bezerra, aqui o médium do Leon Denis, quando traz a palavra do doutor Herman, quando traz a palavra de Antônio de Aquino, quando traz a palavra dos espíritos que dão mensagem na nossa casa, né? Então esses são os chamados médios de incorporação, que trazem essas mensagens, como era lá Chico com Emmanuel, né? Nada mais estranho e mais, continua Leon Denis, nada mais estranho e mais surpreendente do que ver desfilar sucessivamente, olha só que texto lindo esse pedaço, hein? Do que ver desfilar sucessivamente no invólucro frágil e delicado de uma mulher e até de uma moça, as personalidades mais diversas. O espírito de um defunto qualquer, de um sacerdote, de um artesão, de uma criada, revelando-se através das atitudes características, pela linguagem que lhe era familiar, durante sua existência nesse mundo. Lindo isso aqui, né? Olha que maneira bonita Leon Denis descreve a mediunidade de incorporação. E é verdade, às vezes você vê aquela médium, né, tão miudinha, tão pequenininha, né, aquela senhorinha fraquinha, magrinha, e ela trabalha lá e dá a comunicação de um espírito, de um médico alemão, como é o caso do Dr. Herman. É de se admirar, é o que Leon Denis. Nada mais estranho e mais surpreendente do que isso, não é? É o intercâmbio do mundo espiritual. Nós não estamos à parte desse mundo. Com frequência, continua Leon Denis, espíritos conhecidos e amados pelos assistentes vêm afirmar sua presença e sua imortalidade. Prodigalizar aqueles que deixaram para trás no caminho árduo da vida as exortações e os encorajamentos, né? Quantos desses companheiros que vêm nos trazer um acalanto, amigos que foram nossos, que viveram conosco aqui na Terra. Aqui no Centro Espírita Antônio de Aquino, que é um dos centros ligados ao Leon Denis que a gente frequenta, nós temos toda a segunda-feira uma reunião especial para os desencarnados, né? Então é uma homenagem que nós fazemos aos nossos entes queridos, amigos, a todos que já estão no mundo espiritual. E normalmente sempre nós temos uma comunicação.
e eles vêm trazer justamente isso, coragem, né? Nos encorajar para firmes nesse nosso propósito, porque só através deste caminho nós vamos conseguir a verdadeira felicidade, nós vamos conseguir a nossa evolução, o nosso progresso. Então é muito, muito lindo isso. E aí ele continua, né? Trazer as exortações e os encorajamentos e mostrar todos o alvo supremo, ou seja, a felicidade, a vida superior. A vida superior que Leon Denis vai descrever aqui mais adiante para nós, nos capítulos seguintes, de maneira linda. Quem pintará, continua ele, as efusões, os transportes, as lágrimas daquele cujo pai, mãe, uma mulher amada, vem no seio dos espaços consolar, reconfortar com sua afeição e seus conselhos. E aí a gente lembra, né? Quantos corações foram acalmados, reconfortados e encorajados pelo nosso querido Chico. A gente cita Chico porque ele é um conhecido, né? Todos conheceram Chico e sabem de quantas pessoas que tinham perdido seus filhos, seus pais, suas mães, seus entes queridos e foram até Uberaba e lá receberam a comunicação desses entes queridos, recebendo assim um conforto, recebendo um acalanto, recebendo um ânimo para continuar a viver, né? Nós sabemos disso, mas existem muitos médiuns por esse mundo de aí afora que fazem isso, que trazem esses vamos dizer, esse bálsamo para todos nós. E é como ele diz aqui, quem dos encarnados pode trazer esse reconforto? Ninguém. Por mais conselhos, por mais amigo que sejamos, por mais palavras bonitas que usamos com alguém que tenha perdido um ente querido, a gente não consegue trazer o acalanto, não consegue trazer o carinho, não consegue trazer o reconforto de uma mensagem trazida pelo próprio ente querido, que não morreu, que não acabou. E que felicidade quando a gente sabe, né, tem esse conhecimento. Eu tenho um exemplo particular meu mesmo, né? Meu pai, quando desencarnou, aí, 3, 4 meses depois, ele veio dar comunicação aqui no centro que eu frequento. Nossa, que felicidade foi aquela para mim. Eu nunca mais esqueci aquele dia, que coisa, que emoção, né? Ele trazendo a mensagem, dizendo e trazendo notícias para nós de como estaria, de como está, e isso é um reconforto que não existe. É o que Leon Denis fala aqui para nós. E continua ele, alguns médiuns facilitam com sua presença o fenômeno das aparições, ou melhor, segundo uma expressão consagrada, materializações de espíritos, né? São aqueles médiuns que possuem o fluido específico para esse tipo de fenômeno que seria a materialização, que doam, né, seu ectoplasma. Estes espíritos emprestam aos perispíritos desses médiuns uma quantidade suficiente de fluido, assimilam-no pela vontade, condensam seu próprio envoltório até torná-lo visível e, às vezes, tangível, ou seja, além da gente ver o espírito, a gente ainda pode tocá-lo. Alguns médiuns servem também de intermediários aos espíritos para transmitir aos doentes e aos enfermos eflúvios magnéticos que sustentam e às vezes curam esses infelizes. São chamados médiuns de cura, né? Esta é uma das formas mais belas e mais úteis da mediunidade. Muitas sensações inexplicadas provêm de uma ação oculta dos espíritos. Por exemplo, pressentimentos, quem de nós não tem, que nos advertem de uma infelicidade, da perda de um ser amado,
são causados pelas correntes fluídicas que os desencarnados projetam em direção àqueles que lhes são caros. O organismo ressente esses eflúvios, mas, raramente, o pensamento do homem procura analisá-los. A gente recebe, mas não dá o devido valor, né? Há, entretanto, no estudo e na prática das faculdades mediúnicas, uma fonte de ensinos elevados. E é mesmo, a gente tem que estudar muito Livro dos Médiuns, porque lá o que a gente aprende, o que a gente conhece de faculdade mediúnica não tem em outro lugar. É ali, Livro dos Médiuns. Todavia, ver-se-ia nelas por engano privilégios ou favores. Cada um de nós, como dissemos, traz em si os rudimentos de uma mediunidade que se pode desenvolver pelo exercício. A vontade, nisso, como em tantas coisas, representa um papel considerável. As aptidões de alguns médiuns célebres explicam-se pela natureza particularmente flexível de seu organismo fluídico, que se presta admiravelmente à ação dos espíritos. Então, são esses chamados médiuns ostensivos, né, que ele está descrevendo aqui. Quase todos os grandes missionários, os reformadores, os fundadores de religião, eram médiuns poderosos, em comunhão constante com os invisíveis, dos quais recebiam as inspirações fecundas. Sua vida inteira é um testemunho da existência do mundo dos espíritos e das suas relações com a humanidade terrestre. Assim, se explicam, pondo de lado os exageros e as lendas, numerosos fatos históricos qualificados como sobrenaturais e maravilhosos. E a gente tem conhecimento de muitos, né? A existência do perispírito e das leis da mediunidade nos indica, com a ajuda de meios que se exerce, através das idades, a ação dos espíritos sobre os homens. A egéria de Numa, os sonhos de Cipião, os gênios familiares de Sócrates, de Tasso, de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc, os inspirados dos Cévenes, a vidente de Prévost, mil outros fatos análogos, considerados à luz do espiritualismo moderno, perdem dali em diante, aos olhos do pensador, todo caráter natural ou misterioso. Não tem mistério nenhum. A doutrina espírita vem nos esclarecendo tudo isso. Está tudo lá, bem explicadinho no Livro dos Médiuns. E aqui Leon Denis também falando de maneira tão bonita para nós a respeito. Mas vamos lá que o nosso tempo está quase estourando. Revela-se, todavia, por esses fatos, a grande lei de solidariedade que une a humanidade terrestre às humanidades do espaço. Libertados dos laços da carne, os espíritos superiores podem levantar a cortina espessa que lhes escondia as grandes verdades. As leis eternas lhes parecem desprendidas das sombras cujos sofismas e miseráveis interesses pessoais nos envolvem nesse mundo. Animados por um ardente desejo de cooperar, ainda no movimento ascensional dos seres, tornam a descer até nós, olha que lindo, hein? Espíritos superiores que não precisavam mais estar aqui encarnados. Então ele diz, tornam a descer até nós e põem-se em relação com aqueles humanos cuja constituição sensitiva e nervosa possibilitam preencher o papel do médium. Aí a gente tem um exemplo que alguém colocou ainda agora, né? Por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, que vem através de Divaldo Franco trazer
notícias para nós, né? Nos dar, ensinar caminhos, nos orientar. Um espírito que já não precisava mais estar aqui, né? A grandiosidade, a superioridade de Dr. Bezerra de Menezes nós conhecemos, mas ele ainda se propõe a isso. Isso é o amor que eles têm por nós, é essa lei de solidariedade que Leon Denis cita aqui para nós e que é emocionante para todos nós, né? Continua ele. Por seus ensinos e seus salutares avisos, trabalham com a ajuda desses intermediários, né, dos médiuns, para o progresso moral das sociedades terrestres. Convém observar, contudo, que, de modo geral, os médiuns não compreendem muito nos nossos dias a necessidade de uma vida pura e exemplar para entrar em relação com as altas personalidades do espaço. Olha que lindo. Na antiguidade, os sujeitos das mulheres de preferência eram escolhidos desde a infância, com cuidado, nos templos e recintos sagrados, distante de qualquer contato impuro, envolvidos de tudo o que poderia desenvolver-lhes o sentido do belo. Assim, eram as vestais romanas, as sibilas gregas, as druidisas da ilha de Sem. Era através do seu intermédio que se consultavam os deuses ou espíritos superiores e as respostas eram quase sempre precisas. Joana d'Arc foi também uma médium dessa ordem, recebendo diretamente as inspirações celestes. Hoje, essas condições de pureza e de elevação de pensamento são mais difíceis de realizar. Muitos médiuns sofrem influência materiais, até grosseiras, e são levados a utilizar suas faculdades no objetivo vulgar. Né? São aqueles médiuns que utilizam a mediunidade como comércio, né? para viverem disso. Daí o caráter inferior de algumas manifestações, a falta de proteção eficaz, a intervenção dos espíritos atrasados. E aí, tá bom, Wagner. Aí nós vemos aqui então Leon Denis falando de uma maneira linda para nós o que é a mediunidade, a responsabilidade de sermos médiuns e, infelizmente, né, essa palavra que ele diz aqui no final, que de modo geral os médiuns não compreendem muito, né, essa grandiosidade que é ser médium. A responsabilidade é no sentido da responsabilidade.